E chegou mais uma segunda-feira, 19h30, e o nosso compromisso é com você, nossa querida audiência. É por isso que eu quero começar te agradecendo, porque você é que realmente nos impulsiona nesse projeto também. Eu fico muito feliz de ter o retorno de vocês, de ter a sugestão de vocês, não só de temas, mas começaram a me indicar alguns profissionais também. Eu fico muito feliz com isso. Pode mandar no meu Instagram pessoal, ou no do Pode Escutar, ou até no da Audionorte também, não tem problema, no Lenoca, não tem problema. Manda, porque o importante é saber que vocês estão gostando, que vocês estão aqui nos assistindo, mesmo que não no ao vivo, mas depois tem sempre a tua audiência e a tua opinião também. Eu fico muito feliz e muito obrigada, né, por estar conosco nessa empreitada, nesse projeto, que assim, é pra gente, é pra nós, mamães, papais, titios, titias, quem convive, quem trabalha com criança. Então, falar sobre desenvolvimento infantil, sobre as nossas dúvidas diárias, é o que faz valer a pena, porque eu sei que eu estou começando a atingir e levar mais empoderamento através da nossa teoria, do nosso compartilhamento, né, de conhecimentos, de experiências do dia a dia, e a gente tem essa troca tão gostosa. Muito, muito obrigada mesmo. E hoje é um super tema também indicado por você. E eu tenho certeza que não tem uma mãe, um pai que não tenha passado por comportamentos desafiadores dos nossos filhos. Não existe. Não existe. E assim, como que a gente lida em várias situações e onde a gente sabe, né, até onde é normal esse comportamento. Também é importante a gente entender isso, não é verdade? Então eu trouxe também a autoridade no assunto, ela que é sensacional, a gente precisa amar ouvir a Carol Carneiro falando sobre esse super tema. Então, minha amiga, muito obrigada por dividir esse assunto tão importante nessa noite comigo aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeada de estar aqui com você. É um prazer, é uma honra e vai ser um bate-papo delicioso sobre esse assunto que é tão importante para tanta gente, né? Com certeza, minha amiga. E eu vou te apresentar. Primeiro, eu também estou muito feliz de você ter aceitado esse convite, porque eu fiz uma, fiz duas, Carol, pelo amor de Deus, vamos lá, não pode escutar comigo? Aí ela falou, ai, amiga, bora. Então, assim, estou muito feliz de ter conseguido você aqui, sensacional. E eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa importante para nós, pais, e quem trabalha, quem convive com criança, entender um pouquinho mais sobre esses comportamentos desafiadores. Mas antes eu quero te apresentar para o nosso público. Ó, a Ana Carolina Dias, ela é mais conhecida como Carol Carneiro, é psicóloga formada pela UFPA, especialista e mestre em análise do comportamento, um pela Paradigma de São Paulo, a outra aqui pela UFPA, e também possui formação em terapia cognitivo-comportamental. A Ana Carolina atua com atendimento infantil e de adolescente desde 2010. Crianças com desenvolvimento neurotípico e neuroatípico também. Orientação de pais e famílias, orientação escolar e capacitação de outros profissionais também. Além disso, mamãe da linda Liz e esposa do Bruno também. Esse currículo sempre aqui a gente gosta de falar, porque eu falo que não tem CNPJ sem CPF bom. Não é verdade? É verdade. Né? Então eu falo que essa base familiar é super importante, a tua família é linda, parabéns. Obrigada, amiga. E eu quero também que você se apresente, fale um pouquinho da tua história, por que você decidiu, né, da psicologia, e se quiser falar também mais da tua família, por favor, o microfone é seu. Obrigada. Ainda no colégio, né, no convênio, eu pensei, quero ajudar as pessoas. Maravilha. E aí caí na psicologia e logo depois que me formei, já fui para o atendimento infantil. E me apaixonei. Fui para atendimento infantil de autista, na verdade. Eu caí no mundo do autismo, me apaixonei, assim, né, até hoje. É uma grande área de atuação, junto com a área infantil, de maneira geral, né? E é minha paixão até hoje. Gosto demais, assim, aquela coisa do trabalho com que ama, né? Exatamente. É o mesmo brilho no olhar que você tem. É verdade. E assim, me formei em 2010, então a gente já está aí 14 anos, né, nisso.
E é um grande prazer que eu tenho, e eu acho que é um assunto tão relevante esse que você está trazendo hoje, né? Porque é o assunto do dia a dia. Então, eu me formei, fui fazer especialização em São Paulo, já comecei a trabalhar e voltei para Belém, fui para o mestrado, engatei em outros cursos de formação. E aí, no mestrado, conheci minhas sócias, e aí abrimos a nossa clínica, que a gente tem até hoje, né, que se chama UNA, Habilidades para a Vida, que é o nome da clínica, né, e a gente preza muito por isso, por ensinar habilidades, né, para as famílias que nos procuram, e é isso, a gente está aí, né, nessa luta diária de ajudar as famílias, as escolas, para tantas demandas que surgem. Perfeito. E atualmente tu estás atendendo só na UNA? Isso, exatamente. Eu dou aula também, mas é em pós-graduação, então é eventualmente, né? Não é fixo, é eventualmente. Perfeito. E tô aqui também, né? Eba! Uhul! Conseguimos a Carol. Carol, antes da gente começar, é claro que eu tenho que agradecer também quem faz parte desde o início e quem entrou agora na empreitada de nos ajudar nessa divulgação, nesse projeto, que são os nossos parceiros e patrocinadores, né? Então, a Clínica AudioNorte Saúde, né, que é a clínica que realmente desde o início ali, no entanto que o episódio, o piloto, foi eu e meu sócio. Ah, que legal. A gente contando a história da AudioNorte, né, que é o nosso sonho realizado, né, é a minha segunda casa, é o meu segundo lugar preferido nesse mundo, que primeiro é a minha casa, a segunda eu falo que é lá. Então, AudioNorte Saúde, muito obrigada, né, por estar desde o início com a gente. Lá você encontra não só diagnóstico audiológico, infantil com a Titia Isa, eu também amo atender as crianças, né, mas lá atendimento infantil ao idoso, não só do diagnóstico, mas da reabilitação auditiva através de aparelhos auditivos convencionais e implantáveis também. Além disso, hoje nós temos uma gama de especialistas lá dentro da fonoaudiologia em diversas áreas e também na otorrinolaringologia. Lenoca Confeitaria, gente, eu estava aqui olhando quanto a Lenoca, ela não só faz o doce para nossa noite ficar melhor, né, porque ela tem, eu falo assim que é espetacular o cardápio dela, a gente fica na dúvida do que vai escolher, mas ela é tão caprichosa também em fazer, olha que lindo o nosso potinho, com a logo daqui, com a logo do Pode Escutar, né? E é muito bonitinho, da Clínica AudioNorte. Então, assim, tudo ela prepara, assim, fica tão lindo, né? Então, assim, primeiro brilha os olhos para depois a gente, adoçar a nossa boca. Lenoca, obrigada por estar com a gente desde o início também. Teu trabalho está cada vez espetacular. Parabéns. Festa Escova, muito obrigada pela parceria. Lá eu sempre falo que meu tempo vale ouro, porque eu chego lá, nossa, tem a comodidade de ter um manobrista para manobrar seu carro. A gente sabe que estacionar está cada vez mais difícil. Terrível. E é tão rápido. Hoje eu até coloquei nos stories mostrando tão rápido que um tá maquiando, o outro já tá fazendo a escova ali ao mesmo tempo. E o melhor é que ainda tem a Festa Escovinha. Meus filhos cortam cabelo lá. Quer dizer, a Maria Júlia ainda não corta o cabelo que ela não tem, né? Ela tá crescendo o cabelo. Também. A única vez que cortou lá. Pronto, tá aí. Então, mas tem a Festa Escovinha, maravilhoso também o serviço de lá. Muito obrigada pela parceria. E hoje nós temos novidade também nos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Clínica Poligastro Endoscopia Avançada. Obrigada por acreditar nesse projeto. E eu sei que vocês, se não forem a melhor clínica de Belém no segmento, eu nem sei. Porque, de fato, é uma clínica diferenciada. E antes eles começaram com a base na endoscopia, que hoje ainda é realmente o forte, mas eles têm hoje uma gama de profissionais em diversas áreas para atendimento, inclusive tem gastropediatra também, viu, gente? Então, precisou de gastropediatra, também tem na Poligastro. Eu tenho um depoimento para falar de lá, é a rapidez de agendamento. Ai, que maravilha. A gente liga, não, tem para amanhã a consulta. Ai, que ótimo. Quer um exame, não, para depois de amanhã. Maravilhoso. Impressionante, já que precisei 2 vezes e... Pronto, foi assim. Pronto, nada melhor do que uma cliente falando, né? Muito bom. E lá tem tomografia também, né? Então a gente sabe que esse exame também é um pouquinho mais difícil de se encontrar na nossa cidade. Então lá também tem tomografia e todo o serviço tem anestesista na clínica para acompanhar todo o procedimento, né? Principalmente da endoscopia, da colonoscopia, que ainda é de fato o carro-chefe da clínica, né? Então parabéns pelo trabalho diferenciado de toda a equipe da
da Poligastro Saúde e obrigada mais uma vez por acreditar aqui no nosso projeto. Vamos lá, doutora Carol! Vamos falar sobre... Porque o que a gente sabe, doutora Carol, é que assim, a criança, no seu desenvolvimento, ela vai passando por diversas fases. Sim. Né, do aprendizado, emocional, dos marcos do desenvolvimento, do que é esperado para ela, enfim. Mas também tem fases que a gente fala assim, ai, agora tá meio tranquilo. Agora, pelo amor de Deus, chegou o Terrible 2, eu vou sair correndo. Né? Então a gente já coloca até ali uma certa ansiedade por determinadas fases. Mas é importante, porque a gente fala assim, comportamento desafiador. Mas o que é, de fato, um comportamento desafiador, né? O que seria isso dentro da psicologia para a gente também mostrar um pouquinho sobre o significado disso, ou a mãe já começar a entender o que é um comportamento desafiador? Tá, então vamos lá. Nós temos comportamento... Você falou agora dos marcos, né, do desenvolvimento. Então, assim, nós temos... Cada fase do desenvolvimento da criança tem comportamentos que são esperados para aquela fase. Perfeito. Inclusive, né, para a sua audiência saber, tem na caderneta de saúde da criança, tem nas primeiras páginas, tem descrito de forma muito, muito específica o que é esperado para cada mês. Até os 24 meses. Não, mais do que 24. Eu acho que 24 é bem específico, depois de 24 vai espaçando um pouquinho mais. Então, aquilo já dá uma ideia muito legal, né, da gente saber do que é esperado, tanto de habilidades, né, quanto de questões sociais. Perfeito. Da criança. E aí, então, aquilo dá um norte. Então, a gente tem, as crianças, elas têm comportamentos que são esperados para a idade e comportamentos que não são tão esperados, né, para aquela idade. Os comportamentos desafiadores, eles saem um pouco do prumo, né? E aí, tem alguns comportamentos ali, um bebezinho recém-nascido, né, por exemplo, a gente não diz que aquele bebezinho faz birra, por exemplo, ele saiu do útero da mãe, né, aqueles primeiros meses de vida, ele está se adaptando é uma necessidade, a uma realidade, então ele precisa entender, ele precisa se adequar a tudo, embora você já deve ter escutado as pessoas falarem, ele está chorando, é birra, não sei o que, não é, ele está se adequando a uma realidade, né. Mais para frente, ali, depois dos 6 meses, 9 meses, as coisas vão mudando de figura, rapidinho, né? Carol, sabe o que eu lembrei? Hoje eu li falando assim, ele tem 9 meses. Nossa, mas o que a gente faz? A criança só dorme ninando no colo. Nina ela no colo. Simples. Nina ela no colo. Né? É isso que você falou, gente. É o que ele precisa. É a necessidade naquele momento. As pessoas problematizam muito, perfeito, né? Não, tem que colocar no berço, fechar a porta, deixar dormir sozinho. Pra quê? Dá até um negócio, né? No coração. Dá um nervoso. Mas, enfim, tem comportamentos esperados para cada idade, né? Para cada mês. Existem estudos para isso. E existem coisas que vão fugindo um pouquinho ali, né? Daqui. Né? Aí, a criança pequenininha, ela não tem birra, ela não tem comportamento desafiador. O que a gente tem? Por exemplo, problemas de sono. A minha filha teve muitos problemas de sono, a gente já conversou sobre isso, muitos mesmo, mas não era birra, né? Ela teve problemas de sono. Tem crianças que têm questões orgânicas gástricas, né? Tem crianças que têm questões de intolerância à lactose, não sei o quê. Isso tudo vai gerando comportamentos, mas a gente não pode dizer que são comportamentos de birra ou desafiadores. Mais para frente ali, 9 meses, 1 ano e pouco, as coisas começam a surgir. Aquele serzinho vai vendo, opa, eu sou alguém nesse mundo. Eu tenho vontades, né? Eu quero, eu posso, né? A linguagem, né, você sabe muito bem, vai ganhando maiores proporções, né? Então, é importante a gente falar disso, né? Esperado que as crianças com 1 ano falem determinadas coisas, com 1 ano e meio já fale muito mais. Então, aquela criança de 1 ano e meio vai fazer valer. Exatamente. Então, os comportamentos desafiadores vão aparecendo. Então, o que seria um comportamento desafiador? Um comportamento de birra, né?
comportamento que foge ali um pouquinho aquele padrão, não pensando exatamente em desenvolvimento, né? É que tá com atraso na fala, não é isso. Mas foge ao padrão do que a gente está querendo que aconteça, né? É desafiador porque não está caminhando ali como a gente gostaria. Então, é aquele comportamento que foge um pouquinho daquela rotina, não quer seguir aquela regra, né? Antes comia direitinho, não tá mais comendo. Exatamente. Antes topava tomar banho, não tá mais topando. Perfeito. Antes topava deitar para dormir, agora não tá mais topando. Dormia desse jeito, agora não quer mais. Tudo isso vai nos desafiando. Por que eu falei inicialmente dos marcos do desenvolvimento? Porque é importante também a gente entender um pouquinho de desenvolvimento, né? Agora, essa criança, ela está adquirindo novas habilidades. Então, isso também faz com que mude alguma coisa ou não mude. Olha, isso é esperado, né? Ele está aprendendo essas coisas. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Ainda que, assim, a criança está caminhando bem, está indo lá com o pediatra e tal, é legal você ter esse conhecimento para olhar, ler, comparar, né? Opa, acho que isso aqui está um pouquinho, né? Está desviando um pouquinho. Esse olhar aí de, opa, será que é esperado? Será que é normal? Ou eu procuro ajuda? Exatamente. Né? É porque, assim, como eu também trabalho com crianças que têm atraso no desenvolvimento, eu sempre fico muito atenta para isso. Eu sempre falo, porque a gente começou falando da birra, do comportamento desafiador, né? Mas eu acho que as duas coisas são importantes. A gente ter o olhar do que é esperado enquanto desenvolvimento, enquanto atraso. Com certeza. E a gente ter o olhar do que é esperado, olha, é esperado que ela tenha essas habilidades, que ela adquira isso, e o desafiador vai acontecer a partir daí também. Né? Então, as duas coisas são importantes. Aquela velha história de, cada criança tem seu tempo, não, isso já passou, gente, por favor. Já foi, por favor, já foi. Tá? Que me olhem, isso já foi. Não é cada criança tem seu tempo, tá bom? A gente tem estudos importantes para isso. E o comportamento desafiador acontece a partir disso. Tá bom? O que eu falo sempre é que a comparação, muitas das vezes, não tem que ser com outra criança, tem que ser com esses marcos de desenvolvimento, né? Porque, às vezes, assim, um mês de diferença, muita coisa aconteceu ali. Vai realmente ter uma diferença muito... eles têm 4 anos, tá? Ok, mas um tem 4 anos e 5 meses e o outro tem 4 anos. Esses 5 meses é gigantesco, é um salto gigantesco que dá no desenvolvimento da criança. Então, não vale comparar a criança, muitas das vezes, com o filho do vizinho, com o filho da amiga. É com os marcos do desenvolvimento. É por isso que a gente bate tanto na tecla sobre o desenvolvimento infantil. Sobre nós entendermos o que esperar em cada fase do desenvolvimento do nosso filho, para que realmente a gente entenda, preciso procurar ajuda ou está tudo bem? Exatamente. Né? E, Carol, uma das dúvidas sempre é quando a criança tem esses comportamentos desafiadores, se eles são em crianças que têm algum transtorno, que fatalmente eu olho e falo assim, nossa, meu filho tá, né, com um comportamento extremamente desafiador, tem alguma coisa do neurodesenvolvimento aí envolvido. Ou não, crianças neurotípicas também têm comportamentos desafiadores. Todas as crianças têm comportamentos desafiadores. Todas as crianças passam por isso, tá? E aí, claro, às vezes as crianças neuroatípicas vão ter isso em maior escala, né, em alguma situação. E aí o olhar, muitas vezes, da escola é mais fácil, né? Quando a escola tem essa sensibilidade de dizer, veja, isso está muito... Perfeito. Muito, está muito intenso, muito frequente. Muitas vezes a família não tem um par para fazer essa comparação, né? Mas todas as crianças vão passar por isso. E não significa que aquela criança que está com um comportamento difícil tem alguma coisa. Certo. Embora muitas vezes a gente discute isso. Nossa, tem... Será que não? Será que não é autismo? Será que... Não, acho que é um TOD. Ou um TOD. Não, o TOD está super na moda, né? Também. Assim, então, TDAH. Exatamente. Então, não são relações... tem isso, não é uma relação que única, né? Exatamente. Vomitante, certo. Exatamente. Então, toda criança tem comportamento desafiador. A frequência, a intensidade é que vai realmente chamar a atenção, né? E podemos dizer que o primeiro comportamento desafiador é a birra? Sim, eu acredito que sim, porque é um senso comum, né, a birra. É uma palavra que todo mundo conhece. Perfeito, é verdade. Falou birra. Eu acho que é melhor do que falar, assim, acho que a birra é uma coisa e a crise seria
um passo, uns steps ali para né, ali para cima. Então, é a birra. Que ela faz ali 1 ano e meio começa, né? 1 ano e meio para 2. Já tá ali aparecendo. Exatamente. Tá ali e ela vai aparecer. Às vezes começa antes, às vezes começa um pouco depois de 2. Mas ela aparece, né? Ela aparece em maior ou menor proporção, ela aparece nessa fase desafiando, né? Dificultando em alguma situação. Aqui. Não, às vezes a gente fala assim, Maria Júlia, Maria Júlia. A menina. Aparece, pro banho, né? Uma mãe fala que é pro banho, aí outra, nossa, a minha toma banho super bem. Aí passou 15 dias, né? A dificuldade começa no banho. Mas eu falo, ela chora para entrar no banho, ela chora para sair do banho, ela chora para não querer se vestir, ela chora depois. É assim, chora porque o passarinho voou, já contei essa história aqui, chora porque o passarinho voou, chora, né? Então é isso. Mas muito pela imaturidade daí, né? Exatamente, exatamente. Eu fiz uma viagem com a Liz, ela tinha 2 anos e 7 meses. E eram acho que 8 ou 10 dias de viagem. No terceiro dia, eu falei pro Bruno, nós vamos embora. Porque era assim, era uma viagem muito legal. Então, era choro para cada evento do dia, era um choro. Então, o café da manhã era um evento. Então, terminava o café, era um choro, né? E para a segunda situação, era um choro, porque ela não queria ter parado o café. Eu, quando chegava nessa situação, era muito legal. Aí terminava o segundo evento, chorava, porque era muito legal. Tá, o almoço depois estava muito legal. Aí chorava. A gente chegava no final da tarde, eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais. Tô imaginando essa psicóloga, especialista em comportamento que desiste. Imagina, gente. Mas eu conto isso porque todo mundo verdade, passa por que legal, Carol. Obrigada por dividir. Mas assim, depois do terceiro dia, eu falei, não, vamos respirar. A viagem foi maravilhosa, porque eu falei, é isso. Ela vai sofrer porque ela não vai conseguir lidar com aprendizado. Isso. Ela não vai conseguir lidar. Ela pensa que nunca mais vai ter isso. E eu só explicava, filha, amanhã tem de novo, amanhã vai ter outro. E nos últimos dias, já foi menos choro do que nos primeiros. Mas teve choro todos os dias. Todos os dias tiveram choro. Então, o hotel era muito legal. Então, ela sofria todos os dias por alguma coisa. Sensacional, gente. Mas acontece. Né? Não, eu falo que os meus filhos são melhores viajando. Por isso que eu falei pro meu marido, a gente precisa viajar mais. Precisa ser turista, né? A gente podia, sei lá, morar no motorhome e ir-se embora, sabe? Porque eles têm outro comportamento engraçado. Em casa é que é o show. Né? Mas eles fora, gente, eles são outros, sabe, assim, maravilhosos. Eu falei, gente, tá vendo? A gente precisa viajar. Viagem é isso, a gente precisa viajar. O que você quer ser quando crescer? Turista, né? Turista, né? Herdeira já passou, não sou herdeira, mas aí a turista, quem sabe um dia a gente vai ser. Mas realmente a birra, a gente lendo assim, é engraçado. Todo mundo fala assim que ele quer te manipular, ele quer medir forças com você. Ele tá te testando, ele tá testando o teu limite. Né? Então começam a rotular a criança, né? Se jogar no supermercado, vai embora. Né? Então, assim, é legal falar também o que a gente pode fazer no momento de uma crise de birra. Quais são as estratégias, Carol? Fala pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que acho que é muito legal a gente ter em mente. A birra, ela é um comportamento, tá? Eu trabalho com comportamento. O comportamento, eu vou falar de forma um pouco técnica, mas tentar explicar aí, né? Então, o comportamento nada mais é do que ele é o produto, tá? Entre o organismo, a criança, no caso, tá? E o ambiente. O ambiente, Então, esta emoção produz o comportamento. Perfeito. Todos nós nos comportamos o tempo todo. Tá? É verdade. A birra é um comportamento. Todo comportamento tem uma função. Todo comportamento. O seu dia inteiro você se comporta. Verdade. E cada comportamento tem uma função. Nosso papel é analisar a função daquela birra. Analisar a função daquele comportamento. Perfeito. Existem várias funções. Pode ser atenção. Pode ser fugir de uma demanda. Tem várias funções. Aí você vai dizer, Carol, mas é fácil analisar?
eu tenho um olhar mais treinado. Por exemplo, aquela situação da Liz. Eu sabia, aquele choro desesperado, aquela birra lá, ela não queria perder aquilo, né? Ela não queria deixar de viver aquilo, ela não conseguia pensar que ela ia para uma outra coisa que ia ser muito legal. E eu tentava explicar para ela, filha, calma, gente, aqui tá muito legal, mas você vai para uma outra coisa que vai ser legal também, né? Tinha uma função aquilo, né? E eu tentava explicar aquilo para ela. Não é que ela não estava fazendo por atenção, né? Diferente de uma outra coisa no supermercado, né? Por exemplo, tem uma outra função ali, eu só quero isso, não adianta, eu não quero mais nada, não adianta dizer que tem um bolo em casa, eu quero eu quero essa escova de dente do Bita, né? A criança se apega numa coisa, eu quero essa escova de dente do Bita, exatamente. Então, todo comportamento tem uma função, a birra tem uma função. Então, no consultório, por isso que a terapia infantil é a orientação de pais. O treino parental é muito importante, porque a gente ensina os pais aqui a analisar este comportamento, né? A olhar, ver qual é a função. O que é que eu posso fazer? É atenção? Então eu vou, né, dar atenção, dar menos atenção, né? É fuga de demanda? Ele está fazendo isso para não para fugir daquela demanda. Em escola, eu ensino muito isso para as professoras, né? Vamos analisar esse comportamento. Por que ele teve essa birra aqui agora? O que aconteceu? Então, a gente tem que pensar em estratégias. A criança não necessariamente está manipulando, né? Está medindo força. Não, ela não está sabendo lidar com os sentimentos dela. Quantos adultos não sabem lidar com os sentimentos? Exatamente. Tem horas que a gente quer chorar, a gente não chora, né, por uma questão... Exatamente. Né, assim, não, calma, né? A gente já consegue se autorregular, né? Isso mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu não coloquei aí no currículo, porque eu ainda não concluí essa formação, mas eu estou fazendo uma formação em DBT, que é a terapia dialética comportamental. Ela é hoje o padrão ouro para regulação emocional. Nossa, então, assim, o que é regulação emocional? É o que a gente precisa para o mundo. Verdade. Eu comecei em dezembro e ainda não terminei, né? Mas, assim, é muito, muito interessante. É uma das coisas mais atuais que a gente está tendo, né, na psicologia. Ela está sendo padrão ouro para muita coisa. E é para criança, adolescente, adulto, né? Ela é padrão ouro para muita coisa, e principalmente para essa regulação emocional. Né? Então, quantos adultos você não conhece que não sabem se regular? Exatamente. Ou que vão ser muito agressivos, ou que vão se apequenar. Aí a gente exige a regulação da criança. Legal. Pois é. Aí os pais exigem. Você entendeu? Aí os adultos dizem, não, mas olha, não sabe se controlar. Poxa, e que modelo que essa criança está tendo, né, para se controlar? Então, eu acho que a gente tem que dar modelo para essa criança. Isso é muito importante. Dar modelo, acolher essa criança, né? Entender a função daquele comportamento. Muitas vezes a criança faz isso porque ela não sabe outra coisa para fazer. Às vezes a criança faz uma birra enorme e tal. Passou um tempo, Oi, tudo bem? Então, o que você queria? Eu queria coisa X. Você pode falar que você queria coisa X. Tia, pois é, sabe? Ele nem sabia que eu podia falar. Tipo, por que você não falou para a professora? Eu não sabia, eu achava. Às vezes, ela só precisa de uma validação para aquilo, né? Então, a gente precisa dar modelo também para a criança. Dar uma estratégia para ela, né? Dizer, da próxima vez, faça isso. Perfeito. Fala o que você está sentindo. Então, entender o sentimento, falar, expressar o que está sentindo, né? Às vezes os pais me falam, Carol, mas ele é muito pequeno, ele não vai saber falar isso. Eu falo, vai. Da primeira vez ele não vai conseguir, mas você vai ensinar. Em determinado momento você vai ficar impressionado que aquele pequenininho vai dizer, nossa, eu estou triste. Nossa, eu estou chateado. Eu estou com raiva, eu estou com ciúme. A Maju já fala também, ela já fala como ela se sente. Exatamente. Ela já veio me contar o que aconteceu com o irmão, que ela ficou triste porque o Babu, ela chama de Babu, o Babu fez isso com ela. E o João, então, eu falo que legal que o modelo de educação, ele mudou muito, né, Carol? Sim. Eu falo que, por isso que esse empoderamento, através dessa teoria, da gente falar sobre desenvolvimento infantil, desmistificar muita coisa enraizada que veio da nossa educação. A minha mãe recebeu uma educação da mãe dela, né, e que veio muita coisa, apesar da educação dela ter evoluído muito em relação à minha avó, sem dúvida nenhuma,
eu acredito que a minha tá, né, completamente diferente da minha mãe. Então, se a gente falar que antes, os castigos, e a criança começa a falar, engole o choro, e não tinha essa oportunidade de falar o que estava sentindo, imagina. Sim. No entanto que eu me vejo em muitas situações, eu acredito que a maioria dos adultos, né, se vê nessa situação de muitas vezes se calar, mesmo que, tipo assim, me oferece um suco que eu não gosto. Às vezes eu tô na tua casa, eu sou tua convidada, eu sou muitas das vezes incapaz de falar assim, eu não gosto desse suco, né? E aí eu falo assim, muito obrigada. O meu filho não, a primeira coisa que ele vai te falar assim, não gosto desse suco, tem outro. Sabe aquela coisa do me dá um beijo? Não. Não, me dá um abraço. E nós fomos criados como? Abraça o tio, dá beijo no tio. E hoje a gente sabe que isso, né, pelo amor de Deus, né, vamos lá. Você sabe que isso está dentro do rol de habilidades sociais. Então, habilidades sociais é um grupo de habilidades super estudado na psicologia. É uma das coisas mais importantes. Então, por exemplo, as crianças, não só as crianças autistas, mas isso é super treinado, né? As crianças autistas precisam muito, né, desenvolver. Existem muitas profissionais que têm grupinho de habilidades sociais, né? Você já deve ter visto. E dentro das habilidades sociais, a gente tem várias coisas. Empatia, assertividade, que é isso, né? Você conseguir dizer, não quero, obrigada. Obrigada. Você traz mágoa. Ele não está sendo mal educado. Exatamente. Pelo contrário, mas as pessoas não conseguem dizer isso. Resolução de problemas. As pessoas não sabem resolver problema. É verdade. Não sabem dizer, tia, eu fiz isso porque o fulano fez tal coisa, e aí eu fiquei chateada, e aí eu puxei o cabelo. Não sabe. Entendeu? Então, assim, resolução de problemas mesmo. E tem muitas outras coisas dentro das habilidades sociais que a gente precisa treinar. Verdade. E eu acho fantástico, porque nas escolas, né, eles estão voltando esse olhar. A inteligência emocional. Exatamente. Né? Tem hoje, pelo menos na escola do meu filho, tem hoje uma matéria, né? Que é da habilidade emocional. Eu acho isso, da inteligência emocional, eu acho isso fantástico. E, Carol, até quantos anos mais ou menos vai a birra, hein? O meu fez 6 anos, sabe? A gente diz que é uma média de 1 ano e meio ali. Entre 1 e 2 começa, tá? Tem uns que começam mais cedo, tem uns que começam ali por 2, e aí vai até os 4 para 5. Parou, hein, João? E aí, depois disso, você vê, por exemplo, que o João já não faz aquela... Não faz. Mas é engraçado, assim, que eu e meu marido, a gente até sabe que é puro cansaço. Essa questão... E aí isso já não é birra. Você vê que... Você cansado. sabe que é cansaço. Diferente da Maju, por exemplo, né? Eu agora, no início do ano, eu viajei com a Liz. Eu até falei pro Bruno, se a gente tivesse feito aquela viagem 2 anos e meio com ela agora, gente, ia ser outra coisa, né? Porque ela chorou, claro que ela teve situações, mas exatamente. Então, era o cansaço, era o sono, mas não era aquela coisa tipo, olha, filha, acabou, é hora de ir embora. Tá bom, poxa, mamãe, era isso. Que eu tava falando, né? Não existe nada mais desafiador ou difícil do que fazer uma criança dormir que tá com sono. Ela está com muito sono. E eu não sei por que a gente não consegue fazer ela dormir, demora horrores para fazer ela dormir. A Liz não tem tanta dificuldade disso. A dificuldade dela é, sabe o quê? Ir embora de lugares. Inimiga do fim. O João é inimigo do fim. A Maria Júlia, ela que pede para ir para casa, mas também ela fica tão agitada, sabe? Que é mais difícil colocar ela para dormir, entendeu? Ela não quer, aí ela chora, ela... Parece aquela questão, né, da Liz, eu tô gostando disso aqui, eu quero ainda brincar com você, eu ainda quero conversar com você. Pra que eu vou embora se eu tenho a opção de ficar aqui? Pô, dormir não é legal, dormir é perder isso aqui. Isso, né? Exatamente. Mas o João não, o João ele é inimigo do fim. Ele não, tipo, um amiguinho vai lá para casa. Carol, antes, inclusive, ele com 2, 3 anos de idade, ele entrava em crise de muito choro quando alguém ia embora. Então, se um amiguinho dele ia brincar lá em casa, e aí esse amiguinho, olha, a mãe já vai, tchau, ele chorava, sofria com essa despedida, sabe? E era difícil depois acalentar um pouquinho ele. Ele ainda é meio inimigo do fim, mas, enfim, acontece, né? Agora, Carol, muitos não sabem identificar, né, se a birra, se aquela birra ali é normal
para o desenvolvimento, ou quando é que ela extrapola aquilo e precisa, de repente, dar um limite um pouquinho maior, ou procurar uma ajuda, procurar ajuda profissional. Tá. É assim, talvez essa seja uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que é importante a gente mapear algumas coisas, né? Eu acho que a gente tem um período de comportamento difícil importante aí, que é esse de 2 para 3 anos, que todas as crianças passam. Isso é muito frequente. E eu acho que a gente tem muita informação hoje em dia. A internet tem muita informação, mas tem muita informação ruim. Muita informação ruim. Isso é muito preocupante, né? E eu fico feliz de estar aqui num canal que tem um alcance enorme, né? Você, há muito tempo, no seu Instagram, divulga informação de qualidade, né? A gente hoje, eu acho que da pandemia para cá, se fala muito de prática baseada em evidências científicas, né? Isso já vem sido estudado há um tempo, mas eu acho que a pandemia fez um boom, né? Da gente ter informações, porque se divulgou muita coisa, né? E hoje a gente fala muito disso, né? Da PBE. E na psicologia a gente fala muito disso. Então a gente tem, o que eu falei ainda agora, por exemplo, da DBT, né? É um padrão ouro. O que significa que aquilo é padrão ouro? Fizeram muitos estudos de qualidade, né? Fizeram muitos estudos com resultado muito bom, que comprovaram que esta terapia, este tipo de intervenção, traz bons resultados para este fim. Que no caso, regulação emocional, né? Ou transtorno de personalidade borderline, algumas outras coisas, tá? Então, se eu tenho, né, evidência para isso especificamente, por que eu vou tratar com isso? Se eu tenho evidência de que isso aqui é muito bom para isso, né? Só que o público não sabe. Né? Então, porque eu falei que é muito bom estar aqui, porque você consegue divulgar isso para muitas pessoas, para muitas famílias, né? A gente vê, recentemente teve uma blogueira de milhões de seguidores, estava falando que o filho tem uma questão de fala, de atraso no desenvolvimento. Ela falou, poxa, o neuro dele diagnosticou e ele tem só 3 anos, olha o absurdo, né? Não se deve diagnosticar. E assim, a gente sabe que hoje tem estudos que falam que bebês de um ano e pouquinho já são diagnosticados. A intervenção tem que começar o mais cedo possível, né? Então, imagina ela com milhões de seguidores. Me dando essa informação. Exatamente. É a mesma coisa de falar assim, não, 4 anos não está falando, mas espera, que o pai também falou com 5. Exatamente. Então, eu fiz todo esse rodeio para falar isso, porque a internet tem muita informação, mas tem muita informação ruim. Então, eu acho que quando os pais se preocupam, né, eles têm que tentar procurar informação de qualidade, né, tem que ter muito cuidado com o que eles procuram. Eu acho que tem que buscar informação e depois, às vezes, você compara com crianças da escola. A comparação ela é importante, não é de, meu filho já faz isso, outro não faz, não é isso, mas assim, poxa, olha, meu filho tem essa dificuldade muito grande, né? Esse choro, essa desregulação muito grande. Conversa com a professora da escola. Será que não está ali um pouquinho a mais, né? Será que eu não preciso procurar um profissional? Eu não acho que qualquer choro é para procurar um profissional, né? Não é isso. Mas o pai está com aquela pequena angústia ali, poxa, eu acho que eu queria uma ajuda, uma orientação. Que custa, né? Leva para uma avaliação, tira esse peso do coração. Exatamente. Eu tenho crianças que ficaram em terapia comigo 2 meses. 2 meses. Que eu fiz 2, 3 sessões com os pais, outras 3, 4 sessões com a criança, fui uma vez na escola e era isso, era uma coisa de ajuste, sabe? De orientação. Então, assim, eu acho que a escola é um bom lugar para o pai. Não é comparar habilidades com as crianças, mas, assim, conversar com a professora da escola, entendeu? Observar, falar com a equipe da escola. Às vezes, o pai tem outro filho, o pai e a mãe tem outro filho, né? Então, poxa, eu percebo que está muito diferente, né? Com o mais velho era... as crianças são diferentes, sim, mas, nossa, tá muito além. Eu vejo que tem... né, ele sofre muito com esta birra. Eu preciso de uma ajuda. Então,
eu acho que a gente consegue mensurar um pouquinho por aí. Aquela birra vai acontecer, gente. Isso é muito importante a gente ter em mente. A birra vai acontecer. Mas em que momento ela fica exagerada, né? Em que momento aquela criança sofre demais com tudo isso? Acho que o pai consegue mensurar um pouquinho. Não, gente, estou percebendo que tá, né? Todos os dias, o dia inteiro. Por exemplo, se a Liz chorasse por meses, igual ela chorou naquela viagem, para tudo, eu ia dizer, não é. Alguma coisa. Exatamente. Então, naquela viagem era uma coisa, era excepcional. Não era o que ela fazia, né, todos os dias. Então, criança que faz birra com muita frequência, para tudo, né, com muita intensidade, o tempo todo, não é. A birra, ela acontece, mas não pode ser o dia todo, para tudo. Perfeito. E tem uma outra situação também, Carol, que às vezes não é birra, a criança, por exemplo, não quer tomar banho. Todas as vezes ela não quer tomar banho, é uma birra enorme, é um choro enorme, mas você vê que às vezes pode ter um medo associado ali, não é? E aí você também precisa detectar porque às vezes de colocar assim, não, qualquer chorar, não, é birra. A gente também precisa saber se a criança não tá com medo, não tá fugindo de alguma coisa, não quer enfrentar aquilo por algum motivo, qual foi o trauma, Então, né, entender um pouquinho mais, e se for algo intenso, exagerado e com uma frequência maior, é importante procurar ajuda. E o negócio do medo é importante porque, às vezes, assim, criança, sei lá, caiu no banheiro uma vez. Aconteceu uma situação pequena, pequena mesmo, pronto. Gerou um medo. Às vezes, sei lá, caiu ali no banheiro da academia, né? Quando, ali, aquela confusão de sair da natação, né? Que a gente sabe como é. E aí, caiu, pronto. Aí não quer mais ir para academia, porque aí gera toda uma situação. Então, lembra que eu falei da função? Muitas vezes a birra tem uma função, a gente tem que entender qual é. Perfeito. Tem que investigar, gente. Perfeito. Tem que investigar. Tem que perguntar para as pessoas, tem que perguntar para a criança. Pergunta para o seu filho. E ninguém conhece melhor o seu filho do que você, mamãe. Né? Mamãe, papai. Então é importante a gente entender se aquele comportamento ali foi algo que mudou de repente e se na menor sinal de dúvidas, tira esse piano das costas, procura uma avaliação profissional que é melhor. Isso, exatamente, né? exatamente. Maravilha. Estão gostando, né, gente? Que bate-papo sensacional aqui com a Carol. Eu ficaria à noite aqui. Eu também, muito, porque assim, a gente tem muita pergunta aqui, mas antes eu queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores, né? Clínica Audionorte Saúde, Fest Escova, Lenoca e Poligastro Endoscopia Avançada. Muito obrigada por vocês estarem impulsionando esse projeto, né? Com essa parceria de vocês. Muito obrigada. Carol, agora vamos falar um pouquinho sobre o desafio da oposição. Sim. Né? Aquela criança que se opõe a tudo. Vamos tomar banho? Não. Tá. Vamos se vestir? Não. Vamos não sei o que, não vou fazer, né? Então, aquela criança que realmente é opositora. Tá. E até para a gente entender como os pais devem agir e o que os pais precisam ficar atentos para entender se aquilo pode ser um transtorno ou não, né? Tá. Existe esse diagnóstico, né, do TOD, ele é um diagnóstico no DSM-5-TR, né, que foi lançado no ano passado. Ele então, só para as pessoas entenderem, né, o DSM-5-TR, ele é um manual de doenças, né, mentais diagnósticas. Ele existe desde o 1, né, no ano passado foi lançado o 5-TR. O que significa? Ele é o texto revisado. Então, em 2013 ou 14. Em 2013 tinha sido lançado o 5, e aí ano passado foi lançado o 5-TR. Significa que vai demorar pelo menos uns 10 anos para ser lançado o próximo, que deve ser o DSM-6. Depois que lança o DSM-5-TR, todos os outros têm que ser jogados no lixo. Então, os profissionais que tinham o 5, a gente joga no lixo, queima, joga no lixo, porque lançou um novo. Significa que um grupo de profissionais passou anos estudando e algumas coisas mudaram. Então, por exemplo, no TEA, não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, existia a síndrome de Asperger. Hoje não existe mais, né? Depois teve TEA leve, moderado, grave. Hoje é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Então, essas coisas mudam e nós temos que nos atualizar com isso. Então, no DSM-5-TR tem as características do TOD, tá bom?
existem algumas características específicas relacionadas a tempo, né? Então, fala que essas características, elas têm que estar pelo menos por 3 meses frequentes. Então, a criança barra adolescente, né? Se opondo, não pode ser, eles frisam que não pode ser com irmão. Achei engraçado isso, porque essa relação de irmão, então assim, essa relação de implicância com o irmão, Sim. né? Então, se opõe a regras de maneira geral, né? Se opõe a autoridades, a figuras de autoridade, né? Não quer seguir comandos na escola, não quer seguir comandos em outros ambientes, tem reações agressivas, impulsivas, explosivas. Então, eu não vou listar todos aqui, porque tem uma série, mas assim, esses são os principais, tá? E eles têm que estar presentes de maneira frequente, de 1 a 3 meses. Então, não é assim, ele teve uma dificuldade uma semana, aí só vai ter de novo daqui a 2 meses. Então, isso que às vezes acontece, que as pessoas não entendem, né? Que a gente não diagnostica assim, né? Existe um critério diagnóstico e muitas vezes, sim, se preenche esse critério, Porque eu acho que hoje a gente vive 2 extremos. A gente vive tanto um grupo que diagnostica tudo, quanto um grupo que é contra diagnóstico. Acho que você já viveu isso, né? Com certeza. Poxa, mas por que agora tudo é diagnóstico? Não, gente, não é que tudo é diagnóstico. Estudaram para dar diagnóstico porque existe. Que bom Hoje em dia os profissionais estão muito mais qualificados. Que bom que as pessoas estudaram para dar o diagnóstico, para a gente conseguir dar um tratamento adequado, né? E, enfim, são esses dois, sabe aquela coisa, nem toda criança está TDAH, né? Então, mesma coisa para o TOD, mas sim, vão ter crianças que são TOD. Então, a gente tem uma série de comportamentos que precisam acontecer, não pode ser com o irmão, achei isso tão interessante, né? Porque o irmão tem essa coisa da implicância, faz isso, não vou fazer. Faz isso, não vou, né? Então, tem essa coisa de oposição, mas eu preciso que os pais entendam, assim, que, ele não toma banho. Tipo, ele não gosta de tomar banho todos os dias, mas ele vai bem na escola. Então, não tem como ser um transtorno opositor, entendeu? Sim. Ele não gosta de tomar banho e escovar os dentes, mas tipo, ele vai bem na escola. Ou, por exemplo, ele vai bem na escola, mas ele não gosta da tarefa de casa. Ele vai bem na escola. Entende? O TOD é uma coisa ampla. A mais, é uma coisa mais ampla. Mas sim, existe. Hoje em dia tem pessoas que estudam muito o TOD. É um comportamento muito difícil de manejar. As dificuldades na escola geralmente são muito grandes, né? Pelo manejo. Mas é isso, a gente precisa de uma parceria muito grande, família, escola, né? E profissionais e muitas vezes intervenção psiquiátrica também, né? Perfeito. Agora não pode ser com o irmão, eu acho que é porque a função do irmão é se opor mesmo. Né? Eu falo lá em casa, eu falei, gente, de vez em quando eu olho nos olhinhos do João, apesar dele amar a irmã, eles são loucos um pelo outro, mas eu tenho a sensação que ele me olha e falava assim, eu queria tanto ser filho único. Sabe, assim, porque a Maria Júlia, ela veio para realmente deixar a vida dele bem agitada, né, meu filho? Às vezes eles assistem um podcast comigo, eu boto na televisão, né, aí ele falou assim, mamãe, manda beijo para mim qualquer dia. Eu falei, beijo, filho, hoje eu tô mandando para você, muito bom. Carol, agora vamos desmistificar ou então falar um pouquinho mesmo sobre a questão do castigo. Né? Esse então, é polêmico. Esse é polêmico, porque ele fala assim, olha, não pode castigar. Sobre bater, a violência física, óbvio que a gente já sabe há muito tempo, eu acho que é algo muito mais nítido, né, para os pais em relação a educar, né, em relação à educação. Mas sobre o castigo, por exemplo, de deixar a criança sentada, olha, você vai ficar aqui, né, tá de castigo, vai pro seu quarto, tá de castigo. Vou tirar isso daqui de você, você não joga mais videogame, né, porque você está de castigo. Isso daí, qual é a tua opinião? Vocês lembram da Super Nani, né? Sim. Péssima, Super Nani. Eu lembro, programa na TV ali, né? Assim, ainda bem que eu não era mãe. A Super Nani, ela ensinou muitas coisas nesse sentido, né? De cantinho do pensamento, não sei o quê, muitas coisas assim. Que muita gente adota ainda. Tem 3 anos, fica 3 minutos sentado, tem...
E o que que a gente sabe hoje? O que a ciência mostra? Por isso que eu falei ainda agora de PBE. Gente, a gente tem dados científicos, a gente tem pessoas que estudam, que se dedicam a estudar, tá? Que se dedicam. As pessoas da universidade, elas não fazem balbúrdia. As pessoas da universidade, elas estudam. Para quê? Para os profissionais aplicarem o que está sendo estudado. Então, é muito importante a gente, não é uma pessoa ir para a televisão, como a Supernanny fazia, né? Ela ia para a televisão para programa 3 minutos. Gente, era um sucesso. Era um mundial. Sucesso. Até eu que nem era mãe assistia. Era um sucesso mundial. Então, assim, as pessoas estudam, produzem dados para nós profissionais pegarmos, irmos nas plataformas que tem esses dados. Olha só, vou pegar, vou pesquisar, vou ler, vou estudar e vou colocar em prática. Isso é muito importante, né? Então, não se deve colocar uma criança sentada 3 minutos para pensar. Mas pergunte na sua audiência, no seu Instagram, que seu Instagram tem muitos seguidores. Gente, quantos de vocês colocam um filho para pensar? Vê quantos vão responder. Muita gente até hoje. Aí diz, qual é a relação disso com o comportamento inadequado daquela criança? Não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. E assim, às vezes, Carol, o que eu percebo é que a criança, ela muitas das vezes nem entende o porquê que ela tá ali. Porque se você colocou ali ela pra pensar no... Tipo, às vezes ela não tá nem entendendo qual foi o motivo, por que eu tenho que ficar sentado nessa cadeira aqui, né? Os pais, muitas vezes, eles querem eu preciso punir, né? Fez algo, eu preciso castigar, de alguma forma, né? Eu não vou bater, eu acho que isso tá muito, hoje na nossa sociedade, tá graças muito... a Deus, mas eu preciso castigar. Só que, assim, colocar para pensar, a criança fica lá pensando na festinha de aniversário. Gente, não tem relação nenhuma, né? Exato, não é. Vá pro seu quarto. não faz sentido, né? Então, esse tipo de castigo não é o ideal. Algumas escolas, não sei se você já viu, eu vou muito em escola, eu faço muita orientação escolar. Algumas, poucas, mas algumas têm um cantinho de pensamento. Tem, né? Tem, é verdade. Então, assim, às vezes tem uma coisa às vezes tem uma coisa de, olha, é um lugar para a criança ficar lá se regulando, né? Aquela coisa mais sensorial, que aí não tem nada a ver com castigo. E aí isso é ok, né? A criança está mais agitada e não fica ali. Isso é diferente. Mas fica ali para pensar, não, gente, não tem função, né? Então, o castigo hoje, o que a gente sabe, né? A punição, ela é muito ruim, em qualquer aspecto. Ela é muito ruim. Mas eu acho que tem algumas consequências que elas são consequência do comportamento da criança. Então, exemplo, tô falando de criança um pouco mais velha, tá? Não tô falando da idade dos nossos aqui. Tá. Eles têm 4, o Joca tem 6? Tem 6. Mas, assim, crianças mais velhas que têm muitas tarefas de casa, tem muitas coisas. Os nossos ainda não tem tanto, né? Poxa, tem às vezes 3 tarefas de casa para fazer no dia. Tem a tarde inteira para fazer, e aí os pais estão trabalhando, e aí fala, olha, você tem que fazer tarefa de casa e tal. Aí chega em casa do trabalho, e aí, você fez tarefa de casa? Não fiz. Passou a tarde brincando. Tá, agora você precisa fazer. Ai, pai, que eu queria descer para jogar futebol com meus amigos. Meu filho, mas você precisa fazer a tarefa de casa. Qual é a consequência para ele que ele não fez a tarefa de casa à tarde e passou, sei lá, a tarde no videogame? Ele não vai poder jogar o futebol ali com os amigos, porque ele tem que fazer tarefa de casa, porque ele para entregar no dia seguinte. Você entende que não é uma punição? É a consequência do comportamento dele. Ele não fez a tarefa de casa na hora que era pra fazer. Ele ficou, sei lá, no videogame, na TV. Agora, pai, mas é o futebol. Meu amor, você precisa fazer tarefa de casa para amanhã. Sei lá, são 7 da noite, entendeu? Então faça, quando terminar você desce. Então, você não tá dando um castigo. Foi ele mesmo, foi a consequência dele. É a consequência do comportamento dele, né? Entendi, que bom te ouvir nisso. Eu acho que é isso. Agora, vou te falar, a gente vive também 2 extremos. Sim. Eu acho que o pai chegar e... Ai, tá bom, filho, deixa, né? Só tarefa de casa. Aí... Você tá ensinando outra coisa pra criança. E eu acho que a gente vive esse extremo também na nossa sociedade. Você já deve ter presenciado isso também no seu consultório, né? Que é você ensinar... O que você ensina pra criança? Né? Então, não, eu não puno de jeito nenhum e tal. Eu não acho que a gente tem que punir. Mas aquele comportamento tem uma consequência, gente, né? Responsabilidade. A gente precisa dar limite de alguma forma. Exatamente. Aí... Tem outros comportamentos desafiadores, por exemplo.
criança, às vezes, né, tem comportamentos muito explosivos. Às vezes, agressivos, que é o próximo até que eu ia, né, te perguntar. Pronto. Então, assim, às vezes criança pequena tem comportamento agressivo. Pequena é uma coisa que faz parte do desenvolvimento. Criança pequenininha morde. Uhum. Logo no início, a Maju começou esse ano na escola, né? E sim. Aí ela tá com 2,5, né? Uma das reuniões, a primeira reunião, a professora falou assim: pode ser que chegue, né, e ela esteja com uma mordidinha no braço, e todo mundo assim, né? Falou assim, crianças de 2 anos, gente, isso é possível acontecer. A Liz foi mordida na escola, muitas vezes. E, assim, muitas vezes? Muitas vezes, por crianças diferentes. E ela nunca mordeu. Mas, assim, poderia ter sido ela que que bom que foi por crianças diferentes, porque se fosse a mesma, né? Exatamente. Então, assim, foi umas 3 ou 4 vezes ela foi mordida, mas naquele primeiro ano que entrou na escola, que é muito da fase, sabe? Mas a criança nessa fase, de 2 para 3 anos, bate quando tá chateada. Variabilidade comportamental. Tô com raiva, eu bato. Eu bato, eu derrubo as coisas. Jogo. Eu grito, eu choro, eu me jogo. Eu puxo cabelo do outro. Variabilidade, eu vou variando, eu vou fazendo de tudo. Agora não vou esperar isso do João. Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, eu não vou castigar, né? Não vou castigar a Maju que fez isso, né? Mas o João vai dar um tapa no teu rosto hoje. Você vai, meu filho, tá tudo bem? Não, você vai, vem cá, calma. O que está acontecendo, né? E aí você vai chamar ele para conversar. E é claro que aquilo vai produzir uma consequência ali, né? Perfeito. Você vai conversar com ele, porque não é esperado que ele faça isso, né? O que aconteceu? Eu estava muito chateado, tá? Mas você sabe que você não pode fazer isso, né? É isso aí. Então, eu acho que é importante a gente mapear o que é esperado, a gente entender que o castigo, né? A punição, ela não ensina, muitas vezes ela ensina a criança a reproduzir esse comportamento que tiveram com ela, né? Mas sim, o comportamento, ela produz consequências. Eu acho que nós estamos aprendendo sempre, né? Eu acho que a melhor escola é a real maternidade, é o dia a dia. Vai ter dias que a gente vai conseguir tirar de letra alguma situação, vai ter outros que a gente vai gritar junto com a criança. Um parêntese, você não se tornou melhor profissional depois que virou mãe? Assim, é verdade, porque sem dúvida. Você trabalha com criança, né? Hoje em dia eu falo que eu quis começar a atender criança depois que eu fui mãe, porque eu entendi melhor as crianças, que é isso, aquele comportamento é isso. Eu já trabalhava com criança, mas depois que eu virei mãe, gente, a minha vida profissional é outra. Perfeito. Eu já amava, eu continuo amando, mas assim, eu tenho certeza que mudou muito. Perfeito, muito. Carol, exatamente. Agora, vou colocar um pouco da minha realidade. Realmente eu tiro algumas coisas, principalmente do João, né? A Maria Júlia não, mas o João, por exemplo, ele gosta muito de videogame. Então, quando ele tem um comportamento inadequado ou uma situação em que ele extrapolou, eu vou realmente falar assim, olha, você vai ficar essa tarde, esse dia, até amanhã, vai ficar sem o seu videogame. E você entende o porquê que você vai ficar sem o videogame? Então, ele volta, né, depois no outro dia, mamãe, tá, tudo bem, olha, mas eu já tô, né, melhor, já tô isso, já tô aquilo. Então, uma das coisas que eu faço é isso, eu tiro alguma coisa que ele gosta muito. Segundo, esse exemplo que você deu, eu lembrei do que eu vivi ontem à noite. Então, assim, eu sempre coloco os dois para dormirem juntos comigo. Eles gostam de dormir comigo. Então, eu levo os dois para o quarto, eles geralmente dormem na mesma hora. Então, eu levo os dois para o quarto comigo, fazemos a oração. E nisso, o João já estava com muito sono. E aí, ele já estava meio deitado e a Maria Júlia é mais agitada, como eu falei, né? Então, ela tá ali ainda muito agitada, não querendo dormir. E aí, ela deitou com tudo, bateu na cabeça dele, ele levantou, muito chateado, muito chateado. Você bateu... E bateu na cabeça dela também. Aí, eu chamei ele... Falei, olha, filho, primeiro que foi sem querer que ela fez isso. Segundo, você viu o que você fez com a sua irmã, né? Você teria que perceber, na verdade, você é o irmão mais velho, você precisava cuidar dela e é você que vai machucar a sua irmã. Então, por conta disso, aí conversei mais, falei, por conta disso, eu vou colocar a sua irmã para dormir, você vai me esperar lá no seu quarto, vou chamar o seu pai para ficar lá com você. Não, eu quero dormir com você. Eu falei, não, esse comportamento não foi legal. Sim. Você vai lá pro seu quarto, junto com o seu papai. Quando a mamãe colocar ela para dormir, se você ainda estiver acordado, você vem aqui comigo. Perfeito. Exato, é uma consequência do que aconteceu. Você não tá abandonando ele, né? Você não abandonou ele. Eu acho que é bem por aí. A questão do videogame, o que eu sempre falo para os pais é o seguinte:
a gente tem que ficar atento para a frequência de comportamento. Então, você faz isso com que frequência? Tipo, com muita frequência? Se está fazendo isso com muita frequência, isso não está tendo função. Precisa ter função. Então, não, eu faço segunda, aí eu tiro pra terça, aí ele volta na quarta, aí ele perde na quinta, aí eu devolvo na sexta. Entendeu? Tá. Tem que ter função. Vou ficar atento então tem que melhorar. Poxa, tem que durar muito tempo, né? Tipo multa de trânsito. Pode gerar até um comportamento, tipo, eu vou me comportar desse jeito, porque se eu tirar o videogame, depois eu vou ter de novo, né? É tipo multa de trânsito. Entendi. Quando a gente recebe uma multa... Multa de trânsito, boa. Né? Então, assim, você sai do bolso, né? Você fica, opa, vou ficar mais atento. Vou acelerar aqui, quando tiver ali, que eu sei que vai ter uma multa. Não, e assim, quando chega a multa na tua casa, dá uma... errei e tal, e paga. Você não fica, não tô nem aí. Não, você ainda perde ponto na carteira, não sei o que e tal. Então, a consequência... ela precisa melhorar o comportamento. Às vezes os pais falam, Carol, eu já tirei tudo. Eu falei, então, gente, não tem função isso. Não tá resolvendo, não é por aí. Vamos tentar de outro jeito. Exatamente. Só voltando à questão, você ia falar o que fazer quando criança bate, né? Acho que eu não respondi isso. Porque tem crianças Exato. Então, assim, as crianças pequenas que batem, a gente tem que lembrar de dar estratégia, né? Então, uma criança que tá mordendo, por que tá mordendo? É uma brincadeira? Tá mordendo porque na hora que tá com raiva? Por que tá? O que aconteceu? Qual é a função daquilo? Tá mordendo porque tá com raiva. Então, vamos ensinar a falar que tá com raiva. Vamos ensinar a fazer uma outra coisa. Vamos ensinar a sair de perto. As crianças dão sinais. A gente chama de antecedente. Né? A gente percebe o que está acontecendo. Então, a gente vai agindo antes do que vai acontecer. Eu vou prevenindo. Eu sempre falo para os pais e para a escola, gente, não espera explodir. As crianças algumas coisas são muito do nada. Mas muitas coisas, assim, vai dando um sinalzinho, né? Não espera explodir. Agora, do João, você não esperava que ele fosse fazer aquilo, né? Então, ok. Você não espera que ele hoje dê um tapa no rosto, porque ele não é uma coisa que ele faz, né? Mas a Maju, ela ainda tá ali naquela fase de, numa hora de muita raiva, ela emburra. Às vezes, ela faz isso, faz parte. Então, não sei se já aconteceu na escola, se alguém já mordeu ela, ou se alguém já bateu nela. Acontece. Às vezes empurram. Sim. Né? Então, esses comportamentos agressivos também é a função. Então, vamos ensinar o que fazer, né? Olha, começou ali um atrito de brinquedo, eu sempre falo para os professores, gente, começou um atrito, vai para lá, na hora. Porque vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa na hora do atrito. Então tem que ter alguém ali para ajudar nessa regulação. Exatamente. Né? Nesse pensamento, ou para trazer um outro pensamento ali na hora. Exatamente. A mesma coisa a criança que está com o hábito de bater, começou ali um chilique no chão, uma birra e tal. Se a mãe pega no colo aqui, vai no rosto na hora. Não é, gente, eu não estou falando isso, por favor. Olha, a Carol, a psicóloga que foi lá com a Isa, disse que a gente não... criança pode bater na mão. Não, não é para pegar no colo nunca, não é isso. Mas assim, na hora que ela está tendo aquela crise, se você for pegar no colo na hora, muito provavelmente ela vai te machucar aí no rosto. E às vezes os pais ficam muito chateados. Às vezes os pais falam, poxa, eu não admito que bata no meu rosto, né? Então, às vezes a criança precisa se acalmar um pouco para você pegar no colo. Entendi. Às vezes você pode se abaixar, ficar ali abaixado com a criança, segurar na mão dela. Você não pegou no colo. Você tá só dizendo, olha, eu tô aqui. Entendeu? Mas muitas vezes, na hora da crise, se você pega no colo, a criança começa, né? Se debater para trás, se joga para trás assim, a mão vai onde? No nosso rosto. Aí os pais não gostam, ficam chateados. Aí... Mas uma das vezes, Carol, uma das perguntas também, que fala assim, criança que não pode ouvir um não, que já se torna agressiva. Sim, verdade. E não é só... Às vezes... Bate no amiguinho, bate em quem estiver perto, bate na mãe, bate no pai. Tem vídeo rolando sobre isso. Uma vez me encaminharam esse vídeo. Fala você, eu falei, gente, não é da minha expertise. Eu também não sei o que fazer. Era uma mãe que estava na parada de ônibus com o filho, que devia ter, sei lá, uns 4 anos de idade. E ele gritava com a mãe e batia na mãe.
E a mãe só falava assim, não faça isso, não Sim. faça. Aí as pessoas que estavam junto na parada se metiam. Sim. E aí iam lá, seu moleque, não faça isso com a sua mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pergunta era, né, que gerava polêmica, qual a sua opinião? Né? O que você sim, tá sim. certo, o outro, né, se Sim. meter, o que a mãe tinha que fazer. Ninguém ajuda, né? Não, ninguém Só ajuda. sabem. A opinião é de que a mãe estava completamente errada, Sim. mas ninguém sabe o que essa criança, Claro, o porquê ninguém sabe se a criança daquilo, se a criança tem passou. transtorno, Sim. se não tem, o que Sim. aconteceu, né? Todo mundo vê Aquele recorte, recorte do vídeo. Que bom que a mãe estava tendo, assim, um mínimo de paciência, né, com a criança. Não faça isso. Porque às vezes é só mas isso ele que a criança... bateu várias vezes. Então, eu sempre sugiro... Não, quando eu falo Fica na paciência, dúvida, né? é dela não ter batido. Sim, né? sim, Porque a gente vê muito isso mas também Carol, ainda. ela não segurou a criança, entendeu? É isso que eu ia falar, Eu sempre falo para os pais, bateu uma vez, tira a mãozinha, não faça isso. E aí tira de perto. Porque se ficar perto, é o que eu falo na escola, né? Começou ali um atrito, a gente vai ter problema. Afasta ali. Então, a criança bateu, você não pode bater. E aí fala firme, né? Exatamente. E se a criança começar a chorar, não adianta ficar conversando. Meu filho, não isso pode... não é legal. Não, espera se acalmar. Espera se acalmar. Naquele momento, ela não vai processar nada. Você vai falar... Ela não vai absorver nenhuma informação, tá? Então, não é para segurar forte, não é para machucar, é para bloquear, entendeu? Veio bater, tirou, não, você não pode fazer isso. Baixou, às vezes, criança morde. Tira, né? Faz assim e tira. Não vai permitir, né? Exatamente. Fez uma vez. Exatamente. Tirou, você não pode fazer isso. E vale a pena, depois que a criança se acalmar, num outro momento, relembrar aquilo e conversar. Sim, passou a situação, a criança acalmou. Minha filha, vem cá, vamos conversar. O que aconteceu? Qual a sua... lembra daquilo? O que a gente poderia ter feito de diferente? Né? Olha, você estava chateada porque não queria tomar banho. Perfeito. Mas por que você não disse, mamãe, eu não quero agora, eu quero daqui a pouco? E aí eu ia te dar 5 minutos, mas depois você ia ter que tomar banho. Perfeito. Porque tem coisas que são inegociáveis, né? Já estão avisando a gente ali. Do tempo. Mas eu preciso te fazer mais essa pergunta, só mais essa pergunta. Olha a nossa outra convidada ali, maravilhosa também. Mas olha, desafio da mentira. Sim. Né? Então, assim, é um outro comportamento desafiador. Que é aquela criança que... Existe uma fase esperada. Uma fase da mentira. Tem. Que é a fase da mentira. Tá. Mas depois, né? Como a gente nota... Tem 2 coisas muito importantes sobre a mentira. Vou falar rápido. Muitas vezes, a criança mente por medo de ser punida. Por quê? Porque foi uma criança que foi muito punida. Tolhida. Porque tem um histórico de muita punição. Perfeito. E tem um histórico de não ter diálogo. Então, mente. Entendeu? Mente porque, olha, eu quebrei esse vaso e meu pai vai me matar. Me matar entre aspas, tá, gente? A gente pensava, a gente pensava. Então, mas isso existe até hoje. Isso existe muito. E as pessoas, volto a dizer, a gente vive 2 extremos. O extremo da permissividade. Eu vejo muito isso no meu consultório. Muito. Do não pode, essa criança não ouve não nunca. Essa criança, né? E o outro extremo, que essa criança não é ouvida, essa criança não é escutada, não... Entendeu? Entendi. Então, tem essa coisa da mentira, de a criança mente porque ela não quer ser punida. Então, ela não consegue chegar e dizer, pai, eu tirei uma nota ruim. Porque o pai acha que ela tem que tirar 10, porque não é mais que obrigação. Entendeu? Então, a criança, ela tá simplesmente resolvendo o problema dela. Entende? E a outra questão de fase da mentira, é muito importante a gente mostrar para essa criança, olha, a sua mentira não colou, tá? Deixa eu te explicar aqui. Porque se ela ficar entendendo que a mentira tá rolando, vai continuar acontecendo. Então, é difícil, né? Porque a gente expõe ela, mas claro que eu não vou expor ela na frente de todo mundo. Mas, então, filha, aconteceu isso? Pois é, olha, eu vi que você falou isso, mas olha, você pode me contar, não. E aí, a gente fala a situação, mas são 2 situações diferentes. O difícil na maternidade é a gente entender esse meio termo, né? Entre o não fazer nada e o fazer em exagero, né? Nosso comportamento. Mas, enfim, vai ter que ter parte 2. Ai, me chama que eu venho. Faltou muita conversa. Mas que sensacional. Eu amei. Que eu vou ficar no coração aqui, tanta coisa. Eu, como mãe... Eu quero participar do próximo com a nossa amiga. Com certeza. Ai, foi obrigada. Sensacional te ouvir. Obrigada. Nossa, Carol, que
quantos esclarecimentos. Obrigada por tanta pelo contribuição. Convite, pela amizade, pelas trocas de Verdade, sempre, pelas né? trocas de sempre. A gente se vê lá na academia e a gente acaba sempre ali. 20 minutinhos troca. A gente fala. É verdade, mas isso Obrigada, é tão bom, minha amiga. porque é uma rede de apoio importante. Isso mesmo. Né? Então, eu saber que a gente está ali na correria, mas tem tantas mães que eu fiz amizade lá dentro na academia, enquanto meu filho está fazendo natação, karatê, e aí vira uma rede de apoio e uma troca de experiência fundamental. Né? Então, nós precisamos dessa troca até para abrir os nossos horizontes, e foi o que você fez essa noite aqui, né? Da gente falar a nossa realidade diária e ter uma opinião de uma profissional, né, sobre como a gente deve agir, o que esperar, o que né? Não é, ela não falou o que é certo e o que é errado, é o que a gente precisa entender de toda uma situação, né? Isso que, nossa, valeu muito a pena, muito, amiga, muito obrigada. Obrigada por você ter esse espaço para disseminar conhecimento, para disseminar ajuda para as pessoas. Obrigada, você é maravilhosa. Até a próxima, hein? Com certeza. Muito obrigada pela tua audiência. Continue enviando para mim os temas, os profissionais que você quer ver aqui, porque o importante é saber que a gente está te ajudando, né? Você que está aí conosco, muitíssimo obrigada. E se tiver perguntas para a doutora Carol, por favor, pode escrever para a gente que eu envio a pergunta e ela vai responder também. E até o nosso próximo episódio. A gente sempre fala que no final é que em cada som há uma história para ser ouvida e compartilhada. Até o próximo. Um beijo, gente. Obrigada. Sensacional. Ai, amiga, obrigada.